Eu recebi algumas vezes essa pergunta: qual estilo de karatê você pratica? Eu comentei já no meu último vídeo que eu pratico o estilo Shotokan e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os estilos de karatê. Antes de conhecer os principais estilos que existem, a gente tem que entender de onde exatamente eles surgiram. Há muitos anos atrás, quando o karatê ainda estava se desenvolvendo, surgiram diferentes mestres e desenvolveram técnicas, estratégias de luta e movimentos diferentes, com base na forma que eles acreditavam que poderia ser melhor ou mais eficaz, não significando que um era melhor do que o outro. E aí, ao longo dos anos, foram se desenvolvendo estilos diferentes de karatê, que a gente vai ver alguns deles hoje. Lembrando que a história do karatê ela é muito extensa, então isso é só um resumo para a gente ter uma certa noção de como os estilos surgiram. Bom, existem 4 estilos de karatê que são reconhecidos pela Federação Mundial de Karatê, que são Shotokan, Shitoryu, Goju-ryu e Wado-ryu. Já a União Mundial de Federações de Karatê-do vai reconhecer esses 4 estilos e mais outros 4 estilos, que são Shorin-ryu, Kyokushin, Budokai e um que eu não sei pronunciar, mas eu acho que é o Uechi-ryu. Se você souber como pronuncia, pode me corrigir nos comentários. Como eu sou praticante apenas do estilo Shotokan, para mim é muito mais fácil falar sobre as características do meu estilo. E eu acredito que eu não devo ficar aqui falando sobre os outros estilos nos quais eu não pratico e não tenho conhecimento. Se você pratica algum desses outros estilos e você quiser colocar aqui nos comentários algumas características desse estilo, você pode comentar aqui embaixo, porque eu tenho certeza que eu também vou aprender muito com isso. Mas então a gente vai falar um pouquinho sobre as características do Karatê Shotokan hoje. O Karatê Shotokan surgiu a partir dos ensinamentos do mestre Gishin Funakoshi. E as nossas técnicas são muito baseadas no estilo Shorin-ryu. E o nome Shotokan, ele surgiu porque o Funakoshi costumava fazer a sua assinatura escrevendo Shoto, e Kan significa casa. Então o seu dojo passou a ser conhecido como Casa de Shoto, qual em japonês se escreve Shotokan. E algumas características do nosso estilo são que nossas técnicas costumam ser amplas e os movimentos costumam ser grandes. Então as nossas bases não costumam ser pequenas ou em pé, costumam ser bases bem baixas e grandes. Os movimentos costumam ser amplos, então a maioria deles não vai ser próximo do corpo, e sim afastados e mais amplos. Isso não significa que todos os movimentos sejam assim e que todas as bases sejam assim. Além disso, no nosso estilo, a gente aprende a sempre usar defesa e depois ataque. Existem outras inúmeras características que eu poderia citar aqui, mas eu acredito que esse vídeo vai ficar muito grande se eu ficar aqui falando e falando sem parar. E eu sei que eu posso aprender muito com as pessoas que estão aqui também, então se você puder comentar um pouco sobre o seu estilo de karatê, qual estilo você pratica e algumas características dele, e assim a gente aprende um pouco mais sobre o karatê todos juntos.